O texto diz assim: se você chamar o seu irmão de patife, de tolo, você já vai para o fogo do inferno. Então eu acho que está cheio lá, viu? Porque quantas vezes a gente não fala isso com as pessoas, até nem tem aquela intenção grave como o texto apresenta, mas às vezes a gente faz pior do que isso, né? Então eu não sei se existe um outro lugar pior do que o inferno para a gente ir, porque na verdade a gente faz mais do que isso, muito mais do que isso. Mas é claro que a gente precisa contextualizar tudo aquilo que nós estamos lendo aqui. E na verdade, nós precisamos trazer para nós o olhar de Jesus sobre todas as coisas, senão a gente começa também a ficar apavorado com tudo isso e achar que, olha, a gente não vai para lugar nenhum, não é? A gente vai para um limbo qualquer, porque não somos merecedores. E eu discordo dessa questão. Eu acho que todos nós somos merecedores. A gente dá uma desvirtuada às vezes feia, mas todos nós somos merecedores da graça de Deus. O coração de cada um de nós precisa estar em sintonia com o coração de Deus. E é difícil a gente dizer essas coisas porque são coisas muito práticas. Aqui, se a gente olhar o texto e a palavra de Jesus, Jesus não é um homem teórico que fica inventando um monte de palavras difíceis para ver se a gente compreende e tal. Não, Jesus é prático, ele é claro e ele é objetivo. Às vezes a gente assiste a palestra de algumas pessoas e fala assim, nossa, como ela fala bem, mas a gente não entende nada que a pessoa falou, porque ela falou tantas coisas difíceis que a gente não sabe onde a pessoa quer chegar. E Jesus, por causa disso, ele já é direto. Olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou você pede perdão, ou eu já não posso responder por você. E aí a gente vai compreendendo assim. Vamos primeiro trazer essa dimensão do perdão. Inclusive, o Vicente, que está aqui, escreveu um texto muito bonito sobre isso, não é? Sobre o perdão, um livro belíssimo sobre essa dimensão do perdão. E que nos mostra exatamente essas coisas que nós precisamos compreender o perdão como um processo na nossa vida. Um processo. Assim, olha, a minha humanidade, em muitos casos, não me permite fazer aquilo que Deus quer. Porque a gente usa até mesmo isso como desculpa. Porque quando Jesus na cruz perdoa as pessoas, Jesus perdoa como um ser humano, como eu e como você que está em casa, como vocês que estão aqui. Então a gente precisa transformar a nossa compreensão de perdão para dizer assim, de fato, se o meu coração está livre diante de Deus, eu nem tenho a coragem de chamar a outra pessoa de tolo, de bobo, de patife ou do que quer que seja. Porque a graça de Deus está tão entranhada, tão intensa em mim, pela liberdade que eu tenho diante de Deus, que eu só distribuo a graça a outra pessoa e não o mal. Agora, é um estágio difícil de a gente chegar, não é? Mas é um estágio possível. Por isso que eu dizia no programa hoje, a gente precisa acreditar muito mais na capacidade, e desde que o desafio vai chegar depois, a capacidade de perdoar que nós temos, que nós vamos lidando depois com os desafios. Mas primeiro é preciso dizer, olha, eu tenho a vontade de que essas coisas aconteçam, está em mim essa vontade. Diferente de quando tristemente a gente ouve as pessoas dizerem assim, eu não quero nem saber, eu não quero saber o que essa pessoa está acontecendo com ela. E não adianta, porque aquela pessoa vai estar na sua cabeça, no seu coração. Quanto mais você foge, maior o problema fica para você. Então hoje, é claro que isso aqui é mais uma introdução sobre o texto, mas para a gente entender assim, olha, todos nós, por mais que você ouça isso do seu padre na sua paróquia, por mais que você ouça isso aqui na Rede Século XXI, é a maior verdade que temos. O perdão, ele é possível, é um processo a ser realizado na nossa vida possível, mas a gente precisa dar esse primeiro passo. Querer perdoar as pessoas. E os desafios e os problemas virão depois e você vai tentar contorná-los da melhor maneira que você puder, mas só com a graça e com a misericórdia de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.